de Jacó, cansado da viagem, assentando-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Pai Celeste, ó Deus Todo-Poderoso, cheio de graça, amor, de eterna bondade, nós mais uma vez nos colocamos perante a Tua majestade e rogamos o Teu agir em nossas vidas. Fala as nossas vidas, Senhor. Quebranta os nossos corações, nos dê uma mente capaz de compreender, ilumina, tira toda a dificuldade e que nós compreendamos, que nós, ó Pai, estejamos amando e estejamos praticando de forma obediente a Tua palavra. Que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor capacite o Teu servo, apesar das limitações e dificuldades, que o Senhor cresça e que Ele diminua. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando nós lemos esse texto, provavelmente a maioria aqui não vai entender certas coisas. Falar de poço, cisterna, é alguma coisa um pouco, não é comum para as gerações de hoje. Provavelmente quem não nasceu ali na década de 70, 80, os demais vão estranhar um pouquinho. E o que é esse poço? Antigamente, para se ter uma água gostosa, uma água pura, tinha que se furar buracos. Furava um buraco, furava, cavucava, como diz lá em Minas, ali um belo no buraco, muito profundo, até achar água. Sim, porque quando a gente vai cavando, tem o que é chamado lençol freático. Então você acha aqueles
veios de água, uns lugares onde começa então a brotar ali a água. Só que não é uma coisa fácil. Antigamente tinha até profissionais que faziam esse serviço. Então as pessoas pegavam, furavam aqueles buracos muito profundos, depois iam colocando tijolinhos ou pedras ali para segurar, para que não desmoronasse. E ali surgia-se então um poço, uma cisterna. Aquilo ali era muito celebrado pelas comunidades antigamente, porque era uma água gostosa, uma água pura, uma água que era muito realmente valorizada. Na minha meninice, por exemplo, eu lembro que, mesmo tendo água encanada na minha casa, não era uma água tratada. E por isso nós íamos, então, a uma vizinha, algumas quadras, alguns quarteirões de distância da minha casa. Levávamos ali baldes, latas, e cada um ali, os filhos com os baldinhos, a minha mãe com as latas ali, e chegávamos naquele lugar. Para dizer a verdade, eu morria de medo de cisterna. Para você que nunca viu uma cisterna, você puxava aquelas tábuas. Tinha umas tábuas que eram colocadas na boca da cisterna para não cair sujeira, nenhum animal cair ali, ou uma pessoa mesmo cair ali por algum acidente. Então tinha aquelas tábuas, você tirava as tábuas de cima da boca daquela cisterna. Geralmente tinha um mecanismo que você enrolava uma corda ali, um mecanismo de enrolar a corda, e na ponta daquela corda tinha um balde. Você descia o balde até o fundo da cisterna, aí depois que descia ali, você pegava aquela água, puxava de novo aquela manivela ali, trazia e ia enchendo ali seus baldes, ali suas latas de água. E era deliciosa, era uma água muito gostosa. Para os que já beberam, de uma água da fonte, de uma água de uma cisterna, fala sempre, era uma água diferente, era gostosinha, era muito boa. Aqui também é falar de uma cisterna, mas a pessoa que se encontra ali naquela cisterna tinha uma vida amarga, uma vida triste, mas Cristo muda a vida dela, como mudou a vida de muitos aqui. Apesar de talvez nunca terem estado diante de uma cisterna, também tiveram que ter um encontro com Jesus. João Batista e Jesus não eram os únicos líderes de movimentos que batizavam naquela época. No entanto, Jesus começou a ter notoriedade, as pessoas começaram a ver que muitas pessoas iam até Jesus para serem batizadas. E o autor aqui, João, ele pega e sempre faz uns parênteses, ele abre uns parênteses e fala, bem que Jesus não batizava, mas sim seus discípulos. Ele faz sempre umas notas explicativas. O Evangelho de João é maravilhoso, ele dá esses insights. E eles começaram então a perceber a notoriedade, que Cristo começou a ficar muito ali procurado, E Jesus, ele percebendo isso, e que os judeus, ali os líderes judeus, estavam se dispondo por conta daquilo, por inveja de Cristo, ele mesmo, ele pega e fala, tem que sair de cena por enquanto. Sim, Jesus não queria atrair ali para si, naquele momento, os olhares daquelas pessoas, porque não era chegado ainda o momento no qual ele seria crucificado. Por isso, o Senhor, mais uma vez, deixa ali daquela região e volta para Galileia, pois não ainda era chegado o momento da sua morte. Ele volta para Galileia e, para isso, ele tinha que atravessar a província ali de Samaria. Existiam várias estradas que partiam da Judéia para a Galileia, e uma nas proximidades da costa e outra através da Pérea. Ele decidiu, de forma ali intencional, atravessar por Samaria. Muitos judeus, eles davam a volta, mas Jesus não. Ele intencionalmente, ele atravessa ali o território samaritano. Para isso, então, os samaritanos não eram conhecidos, até pelos judeus, como escória da sociedade. E a gente pega e fala assim, por que tem tanta essa indisposição, Eles eram tratados como escória, como párias mesmo, pessoas que eram tidas à parte. Isso porque eles resultavam de uma fusão, de uma ligação de judeus e povos estrangeiros. E no que resultou
dessa união de estrangeiros com o povo judeu, surgiu ali pessoas que começaram a corromper o culto a Deus, começaram a introduzir muitas cerimônias que não eram bíblicas, não estavam fundamentadas na palavra, cerimônias ilegítimas, ímpias, e por essa razão, os judeus então consideravam os samaritanos detestáveis, eles não se relacionavam, e a gente vai vendo até Jesus rompendo esse preconceito, até quando ele conta a parábola do bom samaritano. A gente vê que quando o Senhor termina de contar a parábola, ele fala assim: qual foi o homem bom? E aí a pessoa que estava escutando, ele fala assim: o último. Ele não fala que foi o samaritano, ele fala: esse último aí foi o bom, né? Esse último. Eles tinham esse preconceito. Mas Jesus vem aos poucos rompendo isso. Não era, naquele momento, a intenção de Cristo falar a todos os povos. Porque naquele momento ele estava falando com o povo de Israel, aquele povo que deveria ser um povo missionário, aquele povo que deveria sim ser os primeiros a entenderem que ele era Cristo, que ele era o Salvador, e deveriam recebê-lo com alegria. Mas ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Os seus o rejeitaram. Ao chegar na cidade de Sicar, próximo do poço de Jacó, Jacó provavelmente deu essas terras ali para o seu filho José, retratado em Gênesis 48, versículo 22, ele se encontra com uma mulher samaritana, e uma hora um pouco peculiar, era ali ao meio-dia, um momento muito quente. Se a gente acha que é quente aqui em Goiás ao meio-dia, imagina lá no deserto, ali naquela região de Sicar. Era uma coisa que devia ser do outro mundo, devia ser extremamente ali, realmente angustiante aquele calor. O nosso Senhor, até o nosso comentarista, né, o pastor João Calvino, o reformador João Calvino, quando ele retrata esse texto, ele fala assim: olha, Jesus ele pega e expõe ali a sua natureza humana. Ele era o nosso Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. E ele mostra sua debilidade, sua necessidade ali de água, de cansaço. Como qualquer um de nós, ele sabe dos nossos cansaços, das nossas fadigas, das nossas necessidades mais básicas. Ele compreende, porque ele mesmo se sujeitou a todas elas. Ele começa então ali aquela conversa que rompe barreiras sociais, culturais, religiosas. E João talvez ele tenha a intenção de fazer um contraste. Porque no capítulo 3 nós vemos a história de Jesus com Nicodemos. E no 4 nós vemos a história de Jesus com a mulher samaritana. Ali no caso de Nicodemos, era uma pessoa muito estudiosa, poderosa, muito respeitada, muito conhecida, uma pessoa zelosa da palavra, teologicamente uma pessoa muito preparada, era um doutor da época. Mas essa mulher era uma mulher inculta, sem influência, desprezada, tinha capacidade, conhecimento da religião samaritana, excluída da sociedade, ela era uma pária da sociedade. Ela era rejeitada na própria sociedade samaritana. E assim, um fala de Jesus nas caladas da noite, né? Nós vemos Nicodemos encontrando com Jesus de noite. Mas aqui, essa mulher ali no pleno dia, ao meio-dia, provavelmente, o Senhor fala com ela. Realmente um era querido, o outro rejeitado. Mas ambos necessitavam de Jesus. Ainda aquele que era o doutor entendeu que ele tinha que nascer do alto. Aquela mulher entenderia que deveria ter um nascimento também, que deveria beber de uma água que brotaria no seu ser e que seria uma água que a saciaria para sempre. Ao mergulharmos na história desse encontro, aprendemos alguns ensinamentos valiosos sobre fé, salvação, adoração e missão. Em primeiro lugar, o encontro
e a sede da alma. Jesus, em sua jornada, então, pela Galiléia, se encontra com essa mulher samaritana, pegando ali a água do poço. Jesus, ele aproveita as mínimas circunstâncias ali, toda e qualquer possibilidade para falar. Nós, geralmente, temos muita dificuldade, né? Falamos, não, eu tenho vergonha. Jesus não, em momentos casuais, a gente pensa assim sempre, o que eu vou falar? Eu tenho que ter uma capacidade, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou missionário. Não, o Senhor, de forma casual, ele puxava conversa, e conversava ali, apontando e falando da palavra. Era provavelmente por volta do meio-dia. Então, como já disse, o reformador João Calvino nos diz que, para estar mais bem preparado para o exercício da compreensão e compaixão, ele tomou sobre si também as nossas debilidades. Ele sabia das nossas debilidades, ele conhece as nossas debilidades. Mas ele sabia da debilidade maior na vida daquela mulher, que não era a debilidade física, mas era a sua debilidade da alma. Aquela mulher precisava de ser transformada. Ao iniciar ali a iniciativa de Jesus em pedir água, rompe algumas barreiras ali sociais e abre espaço para um diálogo. Aquela mulher, ela fica assustada, ela se surpreende de Jesus conversar com ela. O sotaque, a pronúncia de Jesus provavelmente o denunciou ali, e ela percebe que aquele homem que estava falando com ela não era um samaritano, e sim um judeu. E ela pega e fala, ela se surpreende, né? Fala, mas como você está conversando comigo? Eu sou uma mulher samaritana. Vocês desprezam as mulheres. Vocês têm preconceito com as mulheres, principalmente comigo, quando sou uma mulher samaritana. Você está pedindo água para mim, mas vocês falam se vocês pegarem de objetos, de talheres, de utensílios, que os samaritanos tenham tocado, vocês falam que vocês vão ficar impuros cerimonialmente. E agora você está me pedindo água, eu bebi dessa água aqui, você está me pedindo do meu utensílio, você vai ficar impuro. Mal sabia ela que estava ali diante daquele que poderia purificá-la. Poderia purificá-la não só cerimonialmente, mas internamente, espiritualmente. E o Senhor continua. Aliás, deixa eu fazer uma observação. Às vezes a gente pega e fala, mas será que tinha esse preconceito mesmo? Certo rabino, Yosef ben Yohanan, do século II depois de Cristo, escreveu, não se demore conversando com a mulher. Isso quer dizer que até mesmo com a sua própria esposa, quanto mais quando o vizinho. Por isso, os homens sábios dizem, aquele que se demora a conversar com a mulher, traz o mal sobre si. Desvia-se das palavras da lei, e no fim, herda o inferno. Eles não gostavam muito, não davam valor mesmo para as mulheres. Jesus vem mostrar outra coisa, né? A gente vê que no próprio cristianismo, as mulheres recebem o mesmo batismo, podem celebrar da ceia, podem ouvir da palavra. Valores, os dons do Espírito são derramados sobre as mulheres, são valorizadas como nunca antes havia sido valorizado. O Senhor vem trazer isso. As mulheres também não são de forma alguma tratadas com menosprezo na palavra do Senhor. Jesus não se preocupa com nada que a cultura, que a sociedade preconceituosa da época achasse. Ele não preocupa-se se as pessoas o viam ali com publicanos e cobradores de impostos. Ele não se preocupava com pecadores, com pessoas que eram tidas como excluídas da sociedade. Pessoas que se achavam muito boas, se achavam muito santas, e fala, por que ele está andando com aqueles pecadores? Porque o Senhor veio para pecadores. Nós temos esse detalhe, né? Infelizmente, muitas das vezes nós vamos falar com as pessoas, vamos falar sobre Cristo, e pensamos assim, não, aquele ali não. Aquele ali é muito pecador. Não, eu vou falar de Jesus para aquele ali, eu gosto tanto dele, é uma pessoa tão boazinha, só falta Cristo, falta tudo, igual o outro. Pecador do mesmo jeito. Mas nós temos que falar a todos. Todos que não conhecem a Cristo necessitam do Senhor, necessitam da verdade que pode libertá-los.
Nós não podemos escolher a quem. Temos que falar a todos. Quem converte é o Espírito Santo. Nos foi dada a obrigação de ir e pregar o Evangelho a todos. A todos. Se nós achamos que são nossos inimigos, lembremos, nós devemos amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Sim, devemos ser um testemunho vivo da graça de Cristo na vida dessas pessoas e falar sim também a elas. Jesus não se preocupa com nada disso. Ao pedir a água, nosso Senhor introduz então um assunto central aqui no diálogo. Ele fala da questão da água viva. A expressão água viva era comum, às vezes, para representar a água da nascente, uma água da fonte, em distinção contrário à água que era tirada de uma cisterna. Numa terra sujeita ali à seca, à água, uma cisterna, uma água corrente, uma água pura, era muito valorizada. Jesus fala de uma água viva, uma água corrente, uma água constante, de alguma coisa que nunca para, que nunca cessa de trazer alegria, essa água graciosa. E ele está falando da vida eterna. E ele fala então para aquela mulher: a água física, a água do poço, não sacia a sede para sempre, enquanto que a água viva, simbolizada por Cristo, oferece essa vida eterna, satisfação espiritual completa. Jesus, ele nunca veio falar que nós precisamos só de tratar das pessoas na questão física, ou só na espiritual. Muitos pregadores, antigamente, eles tinham esse problema: nós temos que salvar as almas. E ficavam preocupados com as almas. E se esqueciam de tratar da saúde da pessoa que estava ali, você falando do amor de Cristo, da pessoa que estava carente de alimento, de um trabalho. Jesus vem tratar das pessoas como um todo. Ele multiplica pães e peixes, ele transforma a água em vinho, ele cuida ali das necessidades, das carências mais básicas das pessoas. Mas ele também fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Acima das necessidades físicas, acima da nossa realidade física, existe a realidade, existe a necessidade de crer, conhecer e provar e vivenciar para o resto da vida, pela eternidade, da salvação em Cristo. Sem a salvação de Cristo, nenhum poço pode ser recoberto de ouro, é tão valioso. Nenhum poço de água, por mais pura, por mais deliciosa que seja, é mais deliciosa do que a salvação pela eternidade. A mulher fica surpresa e questiona a possibilidade de Jesus. A princípio ela não entende. João Calvino fala que ela entende sim, mas ela começa a agir realmente com ironia com Jesus. João Calvino acha que tem essa possibilidade. E ela pega e fala: Senhor, o Senhor não tem balde com que tirar a água? De onde o Senhor vai tirar essa água viva? Você está me pedindo água, você não tem balde, você não tem utensílio para beber da água, e você está me oferecendo a água? Que coisa é essa? Você, judeu. A mulher não conseguia entender as palavras de Jesus sobre a água viva, provavelmente. Assim como Nicodemos não entendia sobre a questão de nascer de novo. O Senhor tratava de questões profundas, de questões espirituais, não de formas complicadas. Às vezes a gente pensa que para falar de Cristo tem que ser complicado. Não, para falar de salvação a gente fala de forma fácil. E a gente pega, e às vezes, se necessário, a gente coloca a nossa linguagem o mais fácil possível. Se você tem que pensar, que você tem que pregar como se estivesse pregando para uma criança, falando para uma criança, porque os demais vão entender. Se uma criança entende, o doutor também vai entender. Não se preocupe. Mais fale, mais pregue, mais anuncie. Ela pergunta: mas essa sede não seria despertada a menos que houvesse ali um senso de culpa. Jesus ele pega e percebe que aquela mulher ainda não estava disposta
realmente a ouvir a palavra ali. E ele então, sendo onisciente, perscrutando corações, ele era homem, mas era o Deus vivo, o Deus homem ali. Ele conhecia o íntimo daquela mulher, ele conhecia a vida daquela mulher, ele que tinha criado todas as coisas, é o Deus encarnado que estava ali. E ele pega e fala: vai lá chamar seu marido. Ele toca no ponto ali. Ela fala: não tenho marido. E Jesus: que bom que você falou isso, realmente você não tem marido, o que você está agora não é seu marido, você já teve 5, o que você está agora não é seu. E até a questão ali de ter vários maridos, eles aceitavam, na questão judaica, o judeu aceitava até 2 vezes, a pessoa pegar, casar ali até umas 2 vezes, a carta de divórcio até umas 2 vezes, se muito 3. Se a gente pensar para um samaritano, assimilavam mais ou menos a mesma ideia, 5, 6 agora, já estava extrapolado. Essa mulher não era benquista pela sociedade, era uma mulher tratada como impura, uma mulher vulgar, uma mulher realmente que não tinha uma conduta ali benquista pela sociedade. Aos olhos da sociedade, ela era uma mulher imoral, uma mulher pecadora. E é com essa mulher imoral, pecadora, que Jesus vai falar. E alguns podem pegar e falar assim: gente, mas é difícil, né? Falar com uma mulher que é tratada, tida como uma prostituta. Sim. Mas sabe que a gente deixa de fazer o que deveríamos? Se entrasse hoje aqui na nossa igreja uma prostituta trajada com as suas vestes, ou uma pessoa, um usuário de drogas, sentasse aqui ao fundo, ficasse quietinho, mas demonstrando que desejavam ouvir da palavra de Deus, careciam realmente de transformação, como seria o nosso comportamento? Nós chegaríamos para o lado? Ou nós nos assentaríamos perto, oferecendo a Bíblia, oferecendo o inário, oferecendo ajuda para mostrar aonde tinha o texto? Como nós nos comportaríamos? Vou contar uma historinha que é verídica também. Por acaso, lá em Vazante, Minas Gerais também, cidade da minha meninice. Minha mãe conta que, certa vez, começou-se a evangelizar as prostitutas da cidade. O pastor lá da igreja, na época, marcou com a dona do bordel um horário, era em dia, em horário que não tinha funcionamento, claro, e sentava-se ali com aquelas mulheres, aquelas prostitutas, a dona do bordel, e ia-se pregar para elas. Pregou-se ali um bom tempo para elas. Sabe o que aconteceu? O bordel fechou. A dona do bordel se converteu, se tornou uma mulher decente, casou-se com um homem, um senhor da igreja, tornou-se uma mulher realmente benquista. Não aconteceu assim na própria genealogia de Cristo? E nós com preconceitos. Possuindo a natureza divina humana, o Senhor prescrutava os corações e sabia da vida daquela mulher. Jesus demonstrou compaixão. Nós temos demonstrado compaixão. Temos compartilhado a graça de Cristo através da pregação, do anúncio do amor de Cristo. Assim como Ele fez conosco, nós também, miseráveis pecadores que éramos, passíveis do inferno, o Senhor, um momento da nossa vida, Ele usou alguém para falar as nossas vidas. A atitude de Jesus demonstrava seu desejo de ajudá-la. Ele reconhecia a necessidade daquela mulher de salvação. Para alguém saber da necessidade de ser tratado, é necessário conhecer seu verdadeiro estado. E às vezes nós ficamos preocupados até em não ofender as pessoas. E falamos: Jesus te ama. A pessoa pega e fala: eu também amo Jesus. É a coisa mais natural do mundo. Você tem que amar a Jesus e buscar a Ele. Não, eu amo Jesus, faço minhas orações, minhas leituras lá em casa. Está tudo bem.
Ninguém vai entender que é um pecador se você não confrontar o pecado dele. Com sabedoria. Jesus aqui confrontou o pecado daquela mulher com sabedoria. E a gente também deve buscar, Senhor, dá-me sabedoria para confrontar o pecado do próximo, com amor, com gentileza, com doçura, mas com firmeza. Também confrontar o pecador. Não somos, diz João Calvino, não somos seriamente afetados pela linguagem de Cristo, a menos que sejamos despertados pelo arrependimento. Assim, pois, para que alguém tire proveito na escola de Cristo, seu coração empedernido, endurecido, deve ser subjugado pela demonstração da misericórdia deste, como a terra, a fim de que venha a ser frutífera, é preparada e afofada pela aradura, pois é tão somente com este conhecimento que toda a nossa vanglória é abalada, de modo que já não ousamos agracejar de Deus. Deus utiliza de situações para quebrantar nossos duros corações. E nós devemos então, uma vez que fomos confrontados nos nossos delitos e pecados, quando vamos anunciar a palavra de salvação, nós devemos mostrar para a pessoa que ela carece de salvação, que ela está num estado deplorável, que ela caminha sim para o inferno, mas que há uma solução, que existe salvação. Para o mais odiado e rejeitado pecador, há salvação, há conserto. Em segundo lugar, nós vemos a questão da adoração. A mulher, inicialmente resistente às palavras de Cristo, ela percebe que não está na frente diante de qualquer pessoa. E ela fala, para perceber ali a necessidade de Salvador, o Senhor ainda pega e fala da questão da vida dela. E ela muda de assunto. No início, ela escarnece de Cristo, dizendo: tu te vanglorias demais, porém não vejo nada, mostra-me a realidade, se é capaz. Né? Você está falando muita coisa aí, você não é capaz assim não. Mas impressionada com o conhecimento de Cristo sobre sua vida, ela reconhece a ele como profeta. Ela fala: vejo que você é um profeta, vejo que você não é qualquer pessoa. E ela fala então ali da necessidade do Messias. Jesus nos mostra que aqueles a quem comunica o ensinamento de salvação não são selecionados com base em seus méritos. Não é alguém que fala assim: aquele ali é bonzinho. Não, é pecador do mesmo jeito. Nossa, só falta Cristo, falta tudo. Falta tudo. Essa mulher precisava de entender. E Jesus, ela pega com uma conversa, um assunto teológico, né, da época. Oh, Senhor, os judeus falam que é para adorar em tal lugar, os samaritanos nesse monte aqui, onde que é para adorar? Tudo bem, aqui o Senhor está me falando de água viva, o Senhor está me falando de transformação, mas e aí? Se eu me transformar, se eu sujeitar, aonde que eu vou adorar? Aonde que eu vou pedir perdão pelos meus pecados? Aonde que eu vou rogar por essa transformação de vida? E Isaías 65 nos fala: fui buscado pelos que não me buscavam, por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava o meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. A verdadeira adoração, o Senhor começa a mostrar para aquela mulher, não requer meramente lugares, não é essencial lugares. Nós poderíamos estar aqui ou em qualquer lugar aqui da cidade, que estaríamos como igreja presbiteriana do Jardim América. Indiferente a lugares, nós estaríamos como povo de Deus e o Senhor estaria conosco. É necessário fé, uma natureza regenerada e uma natureza grata, um povo transformado, um povo grato, um povo feliz por quem Deus é nas nossas vidas. Isso é necessário. A preocupação da mulher é quanto ao que aprendera com os samaritanos. Ela tinha aquele conhecimentozinho. Os samaritanos, eles só conheciam o Pentateuco, os primeiros 5 livros da lei. Os 5 livros da lei. Só os 5 primeiros livros.
Os judeus conheciam mais a história, conheciam das promessas, do que fora falado sobre a vinda do Messias. Por isso Cristo pega e fala para ela, os samaritanos, na verdade, conhecem parte, a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque os samaritanos conheciam só parte. E por conta daquela parte, daquele conhecimento pequeno, breve dela, ela tinha essas confusões, essas questões, essas caraminholas ali na cabeça dela. Mas Jesus se dispõe a explicar. Você tem paciência para explicar a palavra de Deus para as pessoas? Deus estava explicando a sua palavra para aquela mulher. E a gente pega e fala assim, eu não tenho paciência. Nossa, eu não tenho paciência de explicar isso não. Arranja. Busca em Deus. Pede ao Senhor. Humildade. 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 Nosso mestre afirma que a verdadeira adoração não se limita a um lugar específico, mas sim a adoração em espírito e em verdade. A verdadeira adoração se baseia em um relacionamento genuíno, autêntico com Deus. Nós devemos reconhecer a Ele como Senhor, adorá-lo. Temos que ter essa vida e vivenciá-la de acordo com aquilo que Ele tem nos ensinado. Santo não é o lugar, mas santo é aquele ao qual nós adoramos, o Santíssimo Senhor. E nós, como povo que adoramos, devemos nos colocar perante Ele de forma adequada. Um povo santo, como santo é o nosso Deus. Um povo separado, que se separe da contaminação, que rejeite os pecados. E era isso que Cristo queria conduzi-la a fazer. Mulher, você quer ir adorar, você quer ir pedir o seu perdão, você quer ter relação com Deus, você tem que entender então que o Senhor não está preocupado, não é com sangue de animais, gordura de animais. O Senhor está preocupado com a sua vida transformada, rendida, que você se arrependa dos seus pecados. Não adianta nós praticarmos rituais e cultos esteticamente muito bonitos, se não houver quebrantamento de vida. O texto decisivo que nos orienta a procurar, ali, seria Deuteronômio 12, 5. Tanto judeus quanto samaritanos conheciam esse texto, que falava que deveria ser levada a Deus ali, aquela oferta e adorar ao Senhor. Mas o texto não fala aonde deveria ser. Os profetas falam, no entanto, de um tempo, quando a adoração não mais seria focada em um único santuário central. Nós vemos isso em Apocalipse 21, 22. O Apocalipse termina com a visão do reino consumado, completo, a nova Jerusalém, na qual não há templo. E diz, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Nosso templo não é lugar, nosso templo é Deus. Nós somos templo do Espírito Santo, quando Deus habita em nossas vidas. Nós, como povo dele, reunidos, podemos adorá-lo, cultuá-lo de uma forma que o agrade. A salvação vinha de judeus porque eles cultuavam a Deus conhecendo como Deus exigia deles que fosse cultuado. Os samaritanos não compreendiam porque conheciam só parte. Por isso também não dá para ficar escolhendo o que estudar. Eu gosto desse texto, eu gosto desse livro, esse aqui eu vou pular. Não. Devemos conhecer toda a palavra, porque toda a palavra é inspirada por Deus e é necessário nós termos um conhecimento completo e não só esfacelado. Nós já vimos, o pastor Márcio tem sempre mencionado, de Gênesis a Apocalipse, temos que conhecer, porque de Gênesis a Apocalipse há harmonia, porque há um só Senhor, um só é o autor ali. Vários registraram as palavras, movidos pelo Espírito Santo, mas um só é o autor, e é o Senhor nosso Deus. Onde quer que teu povo se encontre, Jesus, contempla teu trono de graça e luz. Onde quer que te busque, te encontrarão. E qualquer lugar é santo chão. Disse William Cooper,
foi um poeta e escritor de hinos entre 1731 e 1800. Onde quer que seu povo esteja, é santo chão. É santo chão, é um lugar santo, onde o Senhor então esteja ali com seu povo. Deus não aceita uma adoração que não foi prescrita, e não podemos adorá-lo do nosso jeito. Diga-se ousar, quando ousou tocar na arca do Senhor, e foi fulminado. Quando Davi, pegando e tentando inovações, colocou a arca da aliança em cima de uma carroça puxada por uma junta de bois, coisa que deveria ser carregada nos ombros, de uma forma específica, pessoas específicas, deveria ser transportada a arca da aliança. Mas Davi quis inovar. Nós não é dado a possibilidade de inovar, mas cultuar como Deus estipulou, como Deus nos ensina nas Sagradas Escrituras. Devemos adorá-lo, nem a mais, nem a menos. Como ele diz, assim devemos obedecer. Em terceiro e último lugar, a esperança é renovada e a missão é despertada. Jesus, em um momento crucial, revela sua identidade como o Messias, aquele que nos anunciará todas as coisas, nas palavras da samaritana, estava ali diante dela. E ele mesmo fala: o que está lhe falando, sou eu sou o Messias. Jesus não fala entre os judeus naquele momento que ele era o Messias, porque tinha muitos problemas, questões políticas. Existia ali a noção de que desejaria haver um embate político com os romanos, guerras, conflitos. Mas ali, para aquela mulher, para os samaritanos, o Senhor anuncia: eu sou o Messias, eu sou aquele que sou o Salvador. Eu sou aquele que venho trazer conhecimento apropriado, adequado. Eu venho dar o conhecimento correto, a explicação correta para vocês, que têm então conhecido só parte, em parte. A única solução para os problemas daquela mulher estava ali na sua frente, era Cristo. A mulher, impactada pela revelação de Jesus, deixa seu cântaro, deixa ali aquela botija onde ela carregava a água, ela larga para trás. Ela larga para trás. Quantas pessoas largaram para trás aquilo que era importante, porque reconheceram que Cristo era mais importante? Simão, Pedro e André deixaram imediatamente as redes. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, chamou e imediatamente Mateus deixa a coletoria. Era um cargo proeminente, de destaque, importante, que dava dinheiro, mas Mateus larga naquela mesma hora. Quanto a Bartimeu, quando o Senhor o chama, aquele cego, ele lança de sua capa fora ali e vai até Jesus. Vemos tantos exemplos dos pastores quando é anunciado que Jesus era nascido, que estava ali em Belém. Eles deixam o rebanho e vão procurá-lo. Maria, quando ali Jesus estava em seu lar, ela pega e fala: tem algo mais importante do que arrumar a casa. Tem algo mais importante do que agradar o povo que está aqui. Eu quero ouvir de Jesus. E quantos de nós temos preocupado mais com coisas do que Cristo? Quantos de nós temos mais preocupado com valores terrenos do que com valores espirituais? Temos desprezado ao Senhor. Como diz a expressão, um ditado antigo, temos jogado a criança ali, a água da banheira com a criança junto. A pessoa vai jogar fora a água da banheira e joga o menino junto. Temos desprezado o que é mais valioso por coisas periféricas, por coisas circunstanciais. Hoje eu não vou na igreja por isso, hoje eu não vou na igreja por isso outro. São tantas desculpas para não vir à igreja, são tantas coisas que têm impedido de estar com o Senhor.
o Senhor se dispôs a falar com aquela mulher. Ele intencionalmente vai até aquele lugar e fala com ela. Quando o estranho do poço revelou ter um conhecimento tão íntimo dos detalhes da sua vida particular, assim como ele tinha feito com Natanael, ela percebe que ele era o Salvador. Ela conclui que ele não era um mero profeta, mas sim o mestre dos mestres. O Salvador que tanto tempo fora prometido por Moisés, que era então chegado. Ela que antes tinha vergonha dos seus, que tinha vergonha de estar entre os seus, que tinha vergonha do povo, da sociedade, agora vai, e de pulmões cheios, então anuncia a todos, sem vergonha, sem constrangimento, sobre Cristo. E aquela cidade, aquele povo, vai até o Senhor. Às vezes a gente pensa, né? Quando é que eu vou evangelizar? Ah, não, eu conheço pouco. Essa mulher conhecia o básico, mas foi e anunciou. E levou muita gente aos pés de Cristo. Concluindo, a verdadeira fé se traduz em uma vida transformada, na qual o pecado é confrontado, e na nova vida, que pode ser expressa numa adoração autêntica, e no desejo de compartilhar a mensagem de Cristo. Eu conheço de fato a Cristo, eu sou confrontado com a sua palavra viva, eficaz, e eu me arrependo dos meus pecados, eu tenho um nascimento genuíno, eu tenho a vida eterna, e então eu vou adorá-lo, eu vou cultuá-lo, eu reconheço a Ele como Deus, o meu Salvador, e eu vou falar para outros dele. Algumas aplicações. A história da mulher samaritana serve para nos lembrar que o pecado deve ser confrontado pela palavra de Deus, afinal de haver um real quebrantamento, a fim de haver um real quebrantamento. A história da mulher samaritana serve para compreendermos a fonte infinita da graça de Deus em Cristo Jesus, e que nele podemos então apresentar-nos como verdadeiros adoradores. A mulher samaritana serve como modelo de evangelização, nos encorajando a compartilhar a mensagem do Evangelho com as pessoas de todas as origens, sem nenhum constrangimento. Que assim nós também, sem nenhum temor, sem nenhuma vergonha e constrangimento, estejamos dispostos a pagar o preço, mas falar de Cristo a toda criatura. Amém. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por mais uma vez nós podemos nos debruçar na Tua Palavra e estudarmos mais um pouco dos Teus mandamentos, da Tua Palavra, que é viva e eficaz. Nos desperta, Senhor, que aqueles que ainda não tomaram dessa água viva, que o Senhor, ó Pai, inunde suas vidas com essa água que vem preencher toda carência, necessidade, que esse mundo não pode, de forma alguma, suprir. Essa carência do Deus vivo, e somente o Deus vivo pode suprir. Senhor, nos dá essa intrepidez para falar, e essa singeleza de coração, essa obediência à Tua Sagrada Escrituras, até em como cultuá-la, em como agradá-la, de acordo com aquilo que nos foi revelado. Assim nós o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos passar para o momento da Santa Ceia. Peço a todos os presentes, vamos abrir no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23. Peço aos presbíteros que venham à frente. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23.